eu vou tomar a coisa assim bem longe, porque eu acho que uma introdução um pouquinho mais longa vai facilitar depois para a gente compreender bem do que se está tratando. Sobre todos leram, ou pelo menos sabem, o que é a revolução, o processo revolucionário. O senhor Dr. Plínio, quando trata dele, ele diz que são duas ideias que movem o processo revolucionário, é a igualdade total e a liberdade total. É um processo igualitário, é um processo libertário. E tem duas paixões que são as que movem este processo, que é o orgulho e a sensualidade. Orgulho que leva para o igualitarismo, porque a pessoa orgulhosa não gosta de ter pessoas por cima, e o ódio a qualquer autoridade pode chegar até o ódio a Deus, que quer dizer, eu não aceito nem sequer a autoridade de Deus. É orgulho, igualitarismo. E a sensualidade, que é uma paixão, que se rebela contra qualquer freio moral, contra qualquer regra moral, e, portanto, é também uma atitude igualitária, porque a regra é claramente uma coisa superior que se impõe. Concretamente, o comunismo, tem a primeira revolução, o protestantismo, tem a segunda revolução, a Revolução Francesa, tem a terceira revolução, que é o comunismo, o socialismo. Quando a gente vai ler os livros comunistas, mas eu não digo o livro dos políticos comunistas, mas dos pensadores comunistas, a começar pelo próprio Marx e pelo próprio Engels, o que eles dizem? Eles dizem, se a gente quer sintetizar o que é o comunismo, é a abolição da propriedade privada. Isto é o Marx e o Engels que dizem. Se a gente quiser sintetizar o que é o comunismo, é a abolição da propriedade privada. Por quê? E aqui tem um livro muito interessante que, se quiserem ler, explica muito bem o que é o comunismo, que é do Engels, que se chama A Origem da Propriedade, da Família e do Estado. E ele diz, antigamente, num tempo que a gente nem sabe quando, e eles não explicam quando, porque evidentemente é uma coisa mitológica, os homens viviam todos iguais, não tinha superioridade nenhuma de um homem sobre o outro, não tinha superioridade nenhuma do homem sobre os animais, sobre a natureza. Era todo um ambiente tribal. Isto é Engels que diz, que ele chama de comunismo primitivo. Comunismo primitivo. A um certo ponto, alguns homens começaram a dizer, não, isto aqui é meu. Nasceu a ideia do eu e, portanto, a ideia do meu. E isto aqui segundo Engels, é a raiz do mal. A raiz do mal é quando os homens, em vez de pensarem nós, alguém começou a pensar eu. E pensando eu, evidentemente, meu. E então nasceu a propriedade. Alguns homens se apropriaram de algumas coisas. A propriedade. De aí, como tinha nascido a ideia de eu, meu, alguns homens começaram a pensar e a dizer, esta aqui é a minha mulher. Não é de todos, é minha. Porque, segundo Engels, antigamente, nessa sociedade comunista primitiva, tinha comunidade de bens e comunidade de mulheres. Quando nasce a ideia de eu e de meu, nasce também a ideia de esta é a minha mulher, a minha senhora, e não é de todos. Nasce, portanto, a família.
A família não é nada mais, nada menos do que a propriedade privada das mulheres. Esquisito como Engels pensa em termos, hoje se diz machista, porque fala só dos homens, como se as mulheres não tivessem o mesmo problema, este é meu marido. Mas é assim que ele fala, que ele escreve, aliás. Então nasce a família. Agora, a um certo ponto, as pessoas que tinham propriedade, começaram a falar entre eles e a se pôr de acordo, dizendo, olha, nós temos propriedade, mas tem pessoas que não têm. Se esta pessoa que não tem se revoltarem contra nós, a gente vai perder tudo. Então, nós temos que nos organizar para impedir que os que não têm se revoltem contra nós. E eles criam a ideia de autoridade, criam a ideia do Estado. Então, o Estado não é nada mais, nada menos do que a propriedade privada da autoridade. Então, nasce, repito, a propriedade, nasce a família, que é a propriedade privada das mulheres. Terceiro, nasce o Estado, que é a propriedade privada da autoridade. Então, diz o Engels, isto aqui cria desigualdades, cria hierarquias. Que tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, tem pessoas que têm uma mulher bonita, tem outros que têm menos bonita, tem pessoas com mais filhos, tem pessoas com menos filhos. E a autoridade tem pessoas que comandam e pessoas que obedecem. Portanto, tem uma hierarquia em toda a sociedade. E isto é um mal. É um mal. Então, a gente pode fazer as revoluções que a gente quiser. Enquanto não for a raiz do problema, que é a propriedade privada, não tem nada feito, porque vai renascer sempre, vão renascer sempre as desigualdades. Então, o único jeito de solucionar a coisa pela raiz é abolindo a propriedade privada. Que quando a propriedade privada é cancelada, a própria possibilidade da hierarquia acaba. Então, eles propunham a socialização da propriedade, quer dizer, o fim da propriedade privada, a socialização das famílias, quer dizer, a família como nós a conhecemos, a família nuclear acaba, e a socialização do Estado, o Estado acaba. E isso vai ser o fim último do processo revolucionário que o Engels chamava de comunismo num estágio superior. Então, tinha o comunismo primitivo, tinha o processo histórico, onde nós estamos agora, e isso vai ter que levar até o comunismo em estado superior, que ele diz, é voltar à tribo. Olha que o tribalismo foi Engels que lançou como fim último do comunismo, porque na tribo não tem propriedade, não tem família e não tem Estado. Então, o ponto que a gente tem que ter bem em vista é isto, que o fim último do processo revolucionário não é a nova ordem mundial, não é o Lula no poder, não é nem sequer ter leis de aborto, leis de LGBT, estas coisas. Todo isto são partes, são passos, são elementos do processo revolucionário. O fim último que eles querem é voltar à tribo, que quer dizer é o tribalismo e o indigenismo. Isto, repito, se os senhores lerem os livros dos comunistas mais teóricos, mais entrosados, mais por dentro do pensamento comunista revolucionário. Salve Maria, Mr. Augustus. Salve Maria. Tem um participante da Índia que se uniu a nós. Salve Maria.
Então, este é o fim último do processo revolucionário. Agora, a coisa é como é que a gente vai impor ao mundo de hoje voltar à tribo. Senhores pensem, senhores estão aí sentados comodamente, tem poltronas, tem cadeiras, tem sofás, tem cortinas, tem luz elétrica, tem, não sei se tem ar-condicionado, aquecimento, tem todas as vantagens da nossa civilização. Para não falar das vantagens do vestido, de comida, etc. Como é que a gente vai pedir a uma pessoa de hoje voltar para o mato? Está louco. Eu tenho meu carro, eu gosto de ir de férias não sei onde, etc, etc. É difícil propor às pessoas voltar para o mato. É por isso que quando o senhor Dr. Plínio, no livro Tribalismo Indígena, Ideal Comum Missionário para o Brasil do século XXI, escrito no ano 77, ele lançou a ideia do tribalismo como meta da revolução. Ele não diz meta para o século XX, ele diz meta para o século XXI. E muitas pessoas disseram, olha, isso aqui não vai vir. Isso aqui é uma coisa utópica, tá bom, tem uns gagás ali que pensam nestas coisas. Agora, como é que a revolução vai impor a ida para o mato? Como é que a revolução vai impor o tribalismo? Como eu disse, se a revolução propor diretamente tem que voltar para o mato, tem que voltar para a tribo, a reação de 99,99% das pessoas vai ser: você está doido, está doido, eu absolutamente não vou renunciar a todos estes bem-estares que eu tenho com a nossa sociedade. Então, é por isso que, e aqui entramos no tema, até aqui foi a introdução, mas os senhores vão ver como é necessário para entender o que estamos tratando. É por isso que a revolução não propõe o tribalismo, não propõe a ida para o mato, não propõe o fim da propriedade privada, a abolição da propriedade privada da família e do Estado, assim diretamente, claramente. Busca pretextos, busca modos de apresentar este ideal revolucionário. Um deles, que é o principal hoje, é a ecologia. Quer dizer, a revolução saiu com esta história da ecologia e agora eu vou explicar um pouco os vários passos que foram feitos. A revolução saiu com esta história da ecologia, que já é uma coisa pensada pelos próprios comunistas. Senhores, lejam Engels. Engels era muito mais inteligente do que Marx. Eu não sei por que eles apresentam a Marx como a figura principal do marxismo. Na realidade, a cabeça pensante era o outro, era o Friedrich Engels. Ele tem um livro que se chama A Filosofia da Natureza. E ele diz: o homem é parte da natureza. A natureza e o homem é a mesma coisa. Assim como o homem não pode explorar o operário, o homem não pode explorar a natureza. A natureza é igual ao homem. E o comunismo, diz o Engels, o comunismo não vai triunfar até acabar com a exploração da natureza pelo homem. Quer dizer, ele já lança a questão da ecologia, já lança a questão aqui na Europa se chama ambientalismo. Concretamente,
nos anos 60, a Internacional Socialista, o que é a Internacional Socialista? Quando nasceu o comunismo, eles fundaram uma internacional que foi a primeira internacional. O próprio Marx e Engels e vários outros, que era uma espécie de federação de todos os socialistas, porque não se chamavam ainda comunistas, todos os socialistas do mundo, especialmente na Europa e um pouco as Américas, mas foi a primeira internacional. Daí então, após a morte do Marx e depois do Engels, eles se reuniram por segunda vez e fundaram a Segunda Internacional, que é a federação de todos os revolucionários do mundo. O Lenin, logo após a Primeira Guerra Mundial, portanto, no ano 1919, diz: nós temos que impor o comunismo pela força. Não adianta estar falando, tem que impor pela força. E é o que eles tinham feito na Rússia, que transformaram na União Soviética. Então, ele funda a Terceira Internacional, que é o comunista, que é a Internacional Comunista. Mas os da Segunda Internacional disseram não. O uso da força é ainda um fator contra-revolucionário. Nós temos que fazer a revolução total. Então, eles continuam com a ideia da revolução sem passar pelo uso da força. Então, essa aí hoje é a Segunda Internacional, o que se chama a Internacional Socialista, que a que propõe a revolução cultural. Toda essa questão de ideologia de gênero, etc., toda a revolução cultural vem da Segunda Internacional. Então, vejam, não é que a Internacional Socialista seja mais moderada do que a Internacional Comunista. É mais avançada. É mais avançada porque eles querem ir até o fim último do processo revolucionário. Então, nos anos 60, 1960, a Internacional Socialista começou a pensar como é que a gente pode passar deste mundo rico, poderoso, cheio de tecnologia, etc., para o tribalismo. Temos que usar a ecologia. Então, eles abriram todo um setor dos estudos deles para estudar a ecologia. Paralelamente, a Internacional Comunista também fez a mesma coisa e saiu dos comunistas saiu uma coisa que se chama o Clube de Roma, porque foi fundado em Roma. Foi fundado em Roma em 1968, se não me engano. E eles lançaram um primeiro informe. Este Clube de Roma lançou um primeiro informe, se chamava Meadows Report, ou Informe Meadows, que se chama assim, Limites ao nosso desenvolvimento. Olha só, limites ao nosso desenvolvimento. Qual era a tese principal? A tese principal era que os recursos do planeta se estão acabando. Eles até predizeram que até o ano 2000 o petróleo ia acabar. Doidos. Só imaginem se o petróleo acabou ainda. E o Brasil, bom, se o petróleo acabar, tem ainda o álcool, então nem se preocupa com isso. Mas então, eles lançaram este Meadows Report, Limits to Development, limites ao desenvolvimento. Paralelamente, a Internacional Socialista lançou um primeiro informe, report internacional,
que se chamava o Informe Brandt, que era o nome do então presidente da Internacional Socialista, Willy Brandt, que era o primeiro-ministro da Alemanha. Era um socialista muito revolucionário, mas muito mesmo. Então, ele era o presidente e ele era o chefe da comissão, então foi chamado o Informe Brandt. Juntos os dois informes do Clube de Roma e o da Internacional Socialista, se criou nas Nações Unidas como chamarlo, escritório, sector, que é a UNCED, United Nations Conference for Environment and Development, a Conferência das Nações Unidas para o meio ambiente e o desenvolvimento. Esta UNCED convocou a primeira reunião sobre o ambiente, a reunião internacional que foi em 1972 em Estocolmo. E daí saíram vários tratados, saíram vários textos, Estocolmo 72. Daí foram feitos outros informes, sobretudo que se chamava desenvolvimento, como é que se chama no Brasil? Sustentável ou sostenível? Sustentável, talvez. Desenvolvimento sustentável, que se chamou o Informe Brundtland, do nome da então primeiro-ministro da Noruega, Gro Harlem Brundtland, socialista, que foi a chefe da comissão da Internacional Socialista que fez isso. De outro lado, o Clube de Roma também fez informes. Então, toda esta coisa, estou sendo muito rápido, toda esta coisa passou a ser parte da agenda da ONU, oficialmente agenda da ONU. Então, a UNCED se reúne uma vez cada 20 anos. A primeira UNCED, 1972, em Estocolmo. A segunda foi no Rio de Janeiro. Vocês devem lembrar, os que estavam no Brasil, estavam lá, a Rio 92, também chamada a ECO 92, que foi a maior reunião da história. Tinha 150 chefes de Estado, 3 ou 4 mil ministros, 10 mil jornalistas, é uma coisa absolutamente enorme. E enquanto a reunião da UNCED se estava dando no Rio Centro, não sei se conhecem, o Rio Centro fica ao sul do Rio, para além de São Conrado, é um centro enorme, é um centro para congressos, para encontros, para conferências, mas enorme, é toda uma cidade. Então, a UNCED estava sendo aí. Enquanto a UNCED, a parte, digamos, oficial, estava sendo realizada no Rio Centro, no aterro do Flamengo, portanto no centro do Rio, estava tendo o chamado Global Forum, o Fórum Global. O Fórum Global era a reunião internacional mundial das ONGs. Foi aí que foi lançada a ideia das ONGs. E aqui as ONGs eram a parte mais radical, era a parte mais quente de toda essa reunião. Tanto assim que todos os participantes do Rio Centro, da UNCED, quer dizer, a Conferência das Nações Unidas, todos eles foram várias vezes para visitar o Fórum Global. O Fórum Global tinha comunistas, tinha petistas, tinha satanistas, tinha de tudo. Tinha CNBB, porque a CNBB era uma ONG.
E aí foi que foi lançado um aspecto desta ecologia, que é o aspecto que o Dr. Plínio chamava já de quinta revolução, que é o aspecto ocultista, o aspecto bruxaria, o aspecto mais propriamente satânico. Por exemplo, tinha toda uma série de pajés que iam pelo Global Forum fazendo pagelança, e tinha também candomblé, tinha mais de santo, essa que vão com aquele charuto e com aquelas coisas, é decir, satanismo. E eles não só iam no Fórum Global, mas iam também para o Rio Centro, para a reunião das Nações Unidas. E o próprio presidente da Conferência das Nações Unidas, um canadense que se chama Armstrong, agora esqueci, bom, eu vou me lembrar. Ele dizia que a coisa mais importante se estava dando no Fórum Global e não no Rio Centro. Bom, de aqui nascem toda uma série de tratados, a Agenda 21, Tratado da Biodiversidade, o Tratado das Florestas, o Tratado do Desenvolvimento, uma série de tratados internacionais que são a base, é por isso que estou falando um pouco mais longo do Rio, são a base para todo o movimento ecologista até os nossos dias. Tanto assim que quando foi feita a UNCED 3, lembrem que cada 20 anos, UNCED 3 foi feita no Rio de Janeiro e se chamou Rio mais 20. Quer dizer, o modelo, o analogado primário é ainda a Rio 92. Só eles lejam a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, toda basada na Eco 92. Só eles vejam as propostas, eu vou falar disso agora, que estão sendo feitas agora, nestes meses, todas basadas na Eco 92. E por isso que o senhor Dr. Plínio deu muita importância à Eco 92. Ele mandou todo um grupo, eu estava aí, portanto eu participei da Eco 92, todo um grupo para acompanhar, para seguir. Depois voltamos a São Paulo e fizemos relatórios, e o senhor Dr. Plínio fez toda uma série de reuniões, seja reunião de recortes, fez várias que se chamavam comissões médicas, fez várias sobre isto. Bom, durante a ECO, eu pude entrevistar a primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. E como eu sabia tudo isto, e sabia porque o senhor Dr. Plínio nos tinha ensinado, eu perguntei a ela logo de chofe, olha, esta aqui são vocês, socialistas, que fizeram tudo. É assim? E ela disse, sim, senhor. Toda esta política das Nações Unidas, toda esta história da Rio 92, todos estes tratados, fomos nós, da Internacional Socialista, que fizemos. Agora, o que diz qual é o fundamento de toda esta visão que a ECO 92 e a ECO mais 20 e os vários outros tratados? Não sei se os senhores ouviram falar do Pacto de Escazú. Pacto de Escazú é um acordo assinado por 23 ou 24 países latino-americanos, entre eles Brasil, que é nada mais, nada menos do que a aplicação da ECO 92 concretamente agora. Esse pacto se chama Pacto de Escazú, porque foi assinado numa cidade da Costa Rica, que se chama Escazú.
Esse pacto ainda tem que ser aprovado pelos parlamentos dos vários países, senão não tem força. O Brasil ainda não aprovou, aliás, acho que só 3 ou 4 países aprovaram o Pacto de Escazú. O Brasil ainda não, e com Bolsonaro acho que não vai aprovar de jeito nenhum, e faz muito bem em não aprovar. Os senhores leiam esse Pacto de Escazú. O que é? Eles dizem, isto aqui é para aplicar na América Latina as conclusões da ECO 92. Só vejam na Europa tem um tratado, não um tratado, perdão, é uma resolução do Parlamento Europeu, que como os senhores sabem não tem força de lei, mas tem um peso. Se chama Natura 2000, Natura 2000, que é a aplicação de todo este charabiá ecologista para a Europa, e estão aplicando aqui, sim, muito seriamente toda a questão ecologista. Bom, o que diz, quais são os pontos principais desta visão ecologista que está sendo aplicada? E explicado isto, que é o penúltimo ponto que eu tenho para falar, já entramos diretamente nos dias de hoje. O primeiro ponto é a noção de desenvolvimento sustentável. O que eles dizem? Eles dizem, tá bom, nós temos carros, temos aviões, temos ar-condicionado, temos churrascaria rodízio, tem todas as facilidades da nossa sociedade. Agora, temos que pensar que tudo isso foi feito abusando da terra. Nós temos abusado da Mãe Terra, eles chamam sempre de Mãe Terra, Gaia. Nós temos abusado da Mãe Terra e então temos todas estas facilidades, todas estas riquezas. Nós não podemos mais continuar com este ritmo. Se nós continuarmos com este ritmo, a Terra vai estourar. A Terra não vai aguentar um ritmo de desenvolvimento como este. Então, a primeira ideia é que temos que mudar completamente o modelo de desenvolvimento que nós estamos seguindo. Ora, desde o ponto de vista católico, é evidente que este modelo de desenvolvimento a gente teria muitos comentários e não todos positivos. Em outras palavras, nós teríamos críticas a fazer. Mas não é uma crítica ao fundamento do modelo, que é a propriedade privada, a livre iniciativa, o empuxe para se desenvolver. Isto aí é uma coisa perfeitamente natural, uma coisa perfeitamente católica. Que o desenvolvimento poderia ter sido de outro jeito, evidente que sim, de um jeito católico, mas não temos nada, aliás, não temos nada contra o desenvolvimento. Eles dizem que o desenvolvimento em si mesmo é um erro. Então, tem que fazer várias coisas. Primeiro, acabar com o sistema industrial. Ponto 1. Então, claro, aqui também a gente diz, quem é que vai querer acabar com o sistema industrial que dá trabalho, dá dinheiro, os industriais pagam taxas que depois paga o sistema de saúde, paga a educação pública, paga tanta coisa. Quem vai querer acabar? Então, eles dizem, não, as indústrias estão poluindo. Estão poluindo muito, tem que acabar com as indústrias porque poluem. Tem que entrar na indústria verde, que a gente vai ver não é nenhuma indústria. Então, tem que acabar com a ideia de propriedade privada. Por quê? Enquanto tiver a ideia que isto é meu e eu posso usar como eu quiser, a coisa vai ir mal, porque tem pessoas que vão usar para o próprio benefício, vão fazer uma indústria para ficarem ricos, etc., etc. Temos que
por uma hipoteca verde sobre a propriedade. Quer dizer, quando a propriedade privada ferir a natureza, é má. E nós temos que ter o poder para nos impormos sobre qualquer propriedade privada que seja poluente, que não seja verde. Terceiro ponto, temos que diminuir muito o nosso nível de vida. Muito. A Gro Harlem Brundtland, esta primeira ministra da Noruega, ele dizia, nós estamos vivendo muito além das nossas capacidades, temos que diminuir o nosso nível de vida. Claro, blá, 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 porque ela veio com um avião privado, não? E ficou no Copacabana Palace, que todo mundo sabe que é um hotel de 5 estrelas. Mas, bom, isso é para os outros. Mas, então, diminuir o nosso nível de vida, como consumindo menos. Nós temos que entrar num subconsumo. Repito, se a gente propor estas coisas ideologicamente, é decir, por motivos ideológicos, ninguém vai aceitar. Agora, se a gente dizer, olha, ou você consume menos, ou a Amazônia vai estourar. Não, eu não quero que estoure a Amazônia. Consuma menos. Então, os senhores veem que é o velho sonho comunista entrando através da ecologia. Outro ponto é isto. Já foi proposto na ECO 92, está sendo proposto nestes meses, eu vou ter que falar agora disso, um governo mundial verde. Assim como tem capacetes azuis da ONU, vai ter capacetes verdes. Ou seja, quando houver um país que não quiser obedecer estas regras ecológicas, estas regras ambientalistas, eles podem mandar o exército dos capacetes verdes para impor-se pela força. E aí que vem toda a questão da internacionalização da Amazônia. A Amazônia não é brasileira, não é colombiana, peruana, etc., porque a Amazônia toca toda essa parte. Não é de vocês, a Amazônia é internacional e, portanto, somos nós, as Nações Unidas, que temos que governar isso para o bem de todos. Então, nasce o espectro de um governo mundial. De novo, se eles proporem um governo mundial desde o ponto de vista comunista, dizem, absolutamente não, isso é comunismo. Mas pelo bem da natureza, para proteger a natureza. Se o Bolsonaro não consegue proteger a Amazônia, então vemos a ideia de um governo mundial imposta através da ecologia. No fundo, tem a questão do tribalismo. Por quê? Que eles dizem, os únicos que não pecaram entre aspas, não? Os únicos que não pecaram contra a natureza foram os índios. Então, estes documentos da ONU dizem o modelo de desenvolvimento que nós queremos, desenvolvimento sustentável que nós queremos, são os índios amazônicos. Quer dizer, nós temos que nos inspirar, talvez não copiar diretamente, mas temos que nos inspirar nos índios amazônicos. Bom, vocês veem que, paralelamente, toda esta coisa, eu falei muito da Internacional Socialista, paralelamente foi sendo desenvolvida a teologia da libertação indígena, ou a teologia indigenista da libertação, que diz a mesma coisa, eu acho que os senhores já ouviram falar disso. Se os senhores lerem o livro do senhor Dr. Plínio
Tribalismo Indígena, de um livro do ano 77, aí está perfeitamente explicada a questão da teologia da libertação indigenista. Então, os senhores veem a revolução política e a revolução eclesiástica, religiosa, teológica, convergendo na ecologia, convergendo no tribalismo. Então, nessa linha, eu entro já no último ponto. Nessa linha, estão sendo feitas coisas a nível internacional muito puxadas. O ano passado já teve o Sínodo Pan-Amazônico, lembram do Sínodo Pan-Amazônico? Ainda bem, graças a Deus, houve reação muito forte, liderada pelas TFPs do mundo. Nós fizemos em Roma um congresso, durou todo um dia, que foi uma bomba, porque foi... E nós tínhamos todas as ideias claras, porque nós, desde quando estávamos estudando estas coisas, desde os anos 60, Dr. Pino, os primeiros artigos do senhor Dr. Pino sobre o tribalismo são dos anos 40. Se nós tínhamos tudo isso na cabeça, então, quando o Papa Francisco convocou este sínodo pan-amazônico, nós já estávamos preparados, tanto assim que todos os intelectuais europeus, os vaticanistas, os intelectuais europeus, disseram: os únicos que tinham o panorama claro eram os da TFP. Teve até o mais famoso vaticanista, Tossati, Marco Tossati. Ele escreveu, vocês sabem o que é um vaticanista, não são os expertos no Vaticano, são os que seguem o Vaticano, a igreja, e escrevem sobre o que está acontecendo na igreja. Este Tossati diz: se quiserem saber o que está acontecendo, lejam os artigos da TFP, porque eles sabem. Então, isso que deveria ter sido uma bomba atômica, o Sínodo Pan-Amazônico, por causa das reações, o Papa Francisco foi obrigado, foi forçado a retrair-se um pouquinho. Tanto assim que o documento final foi um pouco mais moderado que os documentos preparatórios. Bom, agora, e com isto termino, agora vai ser lançada a próxima semana, é uma coisa absolutamente recente. A próxima semana vai ser lançada uma encíclica, uma nova encíclica, se chama Tutti Fratelli, dito em italiano, quer dizer todos irmãos, Tutti Fratelli. Ninguém sabe o texto porque é uma coisa totalmente secreta. O único que se sabe, porque o próprio Papa Francisco diz que vai ser basada na encíclica Laudato Si. Ora, se os senhores vão a ler a encíclica Laudato Si, os senhores vão ver que metade da encíclica vem da teologia da libertação indigenista e ecologista, Leonardo Boff, etc. E metade da encíclica vem da Internacional Socialista, tanto que o Papa Francisco chama os informes da Internacional Socialista, que eu mencionei, o informe Brandt, o informe Brundtland, etc., chama de documentos proféticos. Bom, então se sabe que esta encíclica vai ser basada na Laudato Si, mas vai ser concretamente sobre a economia. E vai ser lançada na ocasião de um grande encontro mundial que teria que ter sido feito em maio, depois teria que ter sido feito em outubro, em Assis. Agora vai ser feito em novembro, mas vai ser feito online, não vai ser feito um congresso Mas era um super encontro que tem um nome esquisitíssimo. Se chama The Economy of Francesco. Metade do nome em inglês,
metade do nome em italiano, The Economy of Francesco. O que é? É para lançar uma nova economia não consumista, uma nova economia respeitosa, entre aspas, respeitosa da natureza, uma nova economia que não produza mais hierarquias entre os países consumidores e os países produtores, uma nova economia que seja basada no compartilhar. Eles têm uma palavra italiana que eles usam, condivisione, condividere. Condividere quer dizer compartilhar. Não na produção, mas no compartilhar. Uma economia que não procure o lucro, uma economia sem lucro, uma economia, portanto, digo eu, comunista, que é uma economia sem lucro, sem desenvolvimento, sem consumo, né? É uma economia comunista. Ora, esta é a meta e vai ser lançada agora, a próxima semana, no dia 3 de outubro, é domingo. Acho que vai ser lançada no domingo 3 de outubro. Já ontem saiu um artigo que dizia, para evitar reações, o Papa Francisco vai ser muito cauto, muito cauto. Então, parece que a linguagem da encíclica vai ser mais bem moderada, a linguagem, mas não a inspiração. Então, bom, o próximo ano eles vão convocar, então, a reunião física assim, com as pessoas, se a situação do Covid estiver passado, de novo, sempre em Assis. O lema é uma economia pobre. Lembrem da pobreza, a teologia da libertação queria não tanto os pobres, mas a pobreza. Lembrem essa carta teológica sobre Cuba, que foi feita pelos irmãos Boff e pelo Frei Beto, que diz: Cuba é o reino de Deus na terra porque tem uma pobreza absoluta. E isso é o que nós queremos, a pobreza. Porque onde tem pobreza não tem hierarquias. Lembrem-se da primeira coisa que eu disse. O que gera hierarquias é a propriedade privada. Ora, numa situação que todos são pobres, não tem propriedade privada, portanto não tem hierarquia. Bom, isso é, então, a encíclica, todos irmãos, tutti fratelli, e o encontro, que a estas alturas vai ser online, The Economy of Francesco, que ia ser em Assis, e tem como patrão São Francisco de Assis, porque o lema, o título é Uma Economia da Pobreza. Paralelamente, e com isto acabo, dois minutos e acabo, paralelamente, vocês sabem o que é o Fórum Econômico Mundial. É uma reunião que se tem todos os anos, sempre em janeiro, em Davos, em Suíça, Davos. Todos os supermilionários, tipo Soros, tipo todo este pessoal, empresários, todos os presidentes das federações das indústrias, o chefe da Ford Motor Company, o chefe da Fiat, o chefe de não sei o que, todo este pessoal mais políticos. O Lula, por exemplo, foi invitado não sei quantos anos atrás, e mais políticos de primeira linha se encontram todos os anos nesta cidade nos Alpes suíços, de inverno, é todo nevado, aliás, é lindíssimo, eu conheço Davos, é absolutamente precioso. Se encontram aqui em Davos para discutir o futuro do mundo. Quer dizer, evidentemente é para se passarem as ordens maçônicas, quer dizer, passarem o que se chama a prancha, quer dizer, a voz de ordem maçônica. Bom, este ano, os senhores sabem qual é o tema
da reunião de Davos, The Great Reset, o grande reset. Todos sabem o que é um reset. O computador, a gente, quando não funciona e a gente não consegue consertar, a gente desliga, azera todos os processos, liga de novo e começa de novo. Isto se chama resetar, quer dizer, borra tudo, apaga tudo e começa de novo. Isto se chama resetar um computer. E eles estão querendo resetar a economia. E aqui entra outra coisa que eu teria talvez que ter mencionado antes. Assim como eles estão usando a ecologia como espantalho para impor mudanças que de outro jeito eles não conseguiriam impor, eles estão usando a epidemia do Covid para impor coisas que eles normalmente não poderiam impor. Só imaginem se o Trump, por exemplo, dissesse para evitar que os jovens usem maconha, a partir das 6 da tarde ninguém pode circular na rua. Teria sido, caiu o mundo em cima dele. Caía o mundo, como é que se diz no Brasil? Toque de queda, não? É dizer, quando após um certo horário ninguém pode sair na rua. Toque de queda ou toque militar. Toque de recolher. Toque de recolher, exatamente. Então, imaginem se o Trump ou Bolsonaro dizia para que os jovens não vão na discoteca para fumar maconha. Bom, hoje a maconha ficou tradicional, já não sei que drogas usem. Toque de recolher a partir das 6 horas. Ponto. Teria caído o mundo em cima. Esse é um ditador fascista, nazi, Hitler, Mussolini. Bom, eles estão fazendo isso para evitar o contágio com o vírus. Então, o chefe, o presidente do Fórum Econômico Mundial, um tal Klaus Schwab, disse, tenho aqui, esta pandemia nos dá uma oportunidade única para repensar e resetar o nosso mundo. Repensar quer dizer pensar de novo. Tudo o que foi feito até aqui está errado. Temos que repensar o nosso mundo e temos que resetá-lo. Tem outro chefe também de Davos que diz: a pandemia é a nossa ocasião de ouro para fazer a revolução mundial. Quer dizer, todo mundo está chocado pela pandemia. É o momento de nós entrarmos duramente e fazermos uma revolução mundial. E a esta coisa eles o chamam de The Great Reset. The Great Reset, o grande reset. Então, os senhores vejam, e as senhoras e os senhores vejam, todas as grandes forças do mundo, Fórum Econômico Mundial, que aqui inclui o Banco Mundial, por exemplo, o Parlamento Europeu, a ONU, etc., etc. E de outro lado, o Papa Francisco, quer dizer, a Igreja, o Vaticano, todos apontando na mesma direção, todos querendo fazer esta revolução verde, todos querendo fazer esta revolução rumo a uma nova economia. E eu acabo dizendo, alguém vai me dizer, eles nunca vão conseguir. Este que é o problema nosso, dos católicos, dos conservadores. A ideia, e perdoem a palavra, maldita, eles não vão conseguir. Que o que eles fazem, eles lançam a pedra muito longe. Talvez não cheguem tão longe. Digamos que eles lancem a pedra até 10 metros.
talvez não cheguem aos 10 metros, mas vão chegar até 5 ou 6. Se eles lançarem a pedra até 5, chegariam só até 1 ou 2. Eles lançam até 10 para chegar até 5 ou 6. Portanto, de tudo isto que estou falando, eu mesmo acho que não vão conseguir chegar até o fim. Mas se eles puderem, eles chegariam. E aqui estamos falando das pessoas que têm o comando do mundo nas mãos. Estamos falando de pessoas que têm o comando da política, da finança e da igreja nas mãos. Agora, quando todas estas pessoas querem fazer algo, alguma coisa farão. The Economy of Francesco, a encíclica Tutti Fratelli, todos irmãos, e The Great Reset. Esses são os próximos passos do processo revolucionário. Nós tivemos quitute, digamos, disso no discurso do Papa ontem, na ONU, que pediu a internacionalização da Amazônia. Ontem. Está tendo uma reação feroz em todo o mundo, graças a Deus. E é nosso dever fomentar essa reação. Agora, e com isto acabo, por que eu quis fazer uma reunião pegando a coisa de muito longe? É para nós termos muito clara a questão doutrinal, termos muito claro os fundamentos ideológicos, filosóficos e teológicos do problema. Caríssimo Aurélio, da parte minha, eu cheguei até o fim, gastei exatamente 1 hora. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma objeção, estou aqui. Eu tenho toda a tarde. Ele está ouvindo. O senhor pode nos ouvir, senhor Loreto? Está ouvindo? É muito baixo. Bom, antes de mais nada, agradecer já pela grande conferência e agora franquear as palavras que quiser. Eu não estou ouvindo, eu sinto que alguém está falando, mas é muito baixo, não entendo nada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Nós podemos usar o celular. Se alguém quiser fazer uma pergunta ao senhor Loredo, é o momento. Loredo, bom dia. Você está me ouvindo bem? Sim, perfeito, como não? Me desculpe, mas a minha câmera aqui está com problema, então vai ser só a voz mesmo. Não se preocupe. É o seguinte, a certa altura, o senhor havia dito que, de fato, nós não concordamos com todas as coisas que hoje existem no mundo, né? Assim, do ponto de vista do capitalismo, e eu acho também que isso estava se referindo ao modo como é tratada a ecologia, não é? A forma como é feito hoje as coisas, é claro que existe uma divergência filosófica, como o senhor bem colocou, de pensar. Eles querem que a gente mude a nossa concepção filosófica, mas mesmo mantendo uma concepção filosófica ecológica correta, a gente vê que existem problemas. Não seria mais interessante
o movimento conservador, em vez de ficar só se defendendo das coisas que eles querem, do tribalismo, de todas essas coisas, não seria mais interessante para o movimento conservador levantar também a bandeira ecológica, mas defendendo as coisas corretas? Eu não sei se eu me fiz claro. Perfeitamente claro, e isso, olha, Dr. Plínio dizia sempre, a ecologia é uma bandeira que foi roubada pela esquerda. Isso. Foi roubada pela esquerda. Agora, o que é uma ecologia católica? Isso. Ponto 1. O aspecto mais importante da natureza é aquele por onde a natureza reflete Deus. É a beleza da natureza que é o aspecto mais importante. Então, a primeira coisa que nós temos que preservar é a beleza da natureza. Segundo ponto é, a natureza foi feita para o homem. Sim. A ordem natural das coisas é que o homem é o padrão da natureza, como é o padrão dos animais. Por exemplo, a primeira revolução da agricultura foi feita na Idade Média. O senhor vem aqui na Europa, por exemplo, França. França hoje é um paraíso, é um jardim do Éden, porque o senhor vai pela França e vê como é tudo feito pelo homem. Certo. França, antigamente, eram pântanos, era selva. Os romanos tinham medo de entrar na França, na Gália, porque era cheia de bicho ruim, era cheio de animal selvagem, cheia de pantanos, cheia de serpentes, cheia de tudo. Você não quer imaginar o que era a França. Os monges transformaram França num jardim. Escoaram as águas, plantaram árvores, etc. Eles fizeram o que se chamou a primeira revolução da agricultura. Então, a natureza é para o uso do homem, não é que tem que ser preservada assim como é, porque senão nada vai ser mudado. Mas tem que ser preservada porque é um bem de Deus. A natureza, a gente diz, o homem é padrão da natureza. Sim, é padrão da natureza, mas a natureza é filha de Deus e tem que ser respeitada e tem que ser preservada. Mas preservada para o bem do homem. E aí que está quando o homem pega a clave justa de como tratar a natureza, e eu ponho a Europa como modelo, dá certo. Não tem país da Europa que tenha problema ecológico. Não tem. Sin embargo, tem países que têm uma indústria. Você vai na Alemanha, por exemplo. A Alemanha, que até pouco tempo atrás exportava mais do que a China. Tal é a indústria alemã. O senhor viaja pela Alemanha, não vê uma só indústria, não se vê nada. Zero. Está todo em bosque, está todo escondido, é uma coisa impressionante. Então, o senhor vê o uso das águas, o uso dos cultivos, o uso, por exemplo, agora estão começando a ter as primeiras neves aqui nas montanhas. Neste instante, se eu olho para fora da janela, eu vejo as montanhas já nevadas. Os pastores de vacas estão começando a trazer as vacas para os vales, porque está começando o frio lá em cima. Então, tem toda uma série de modos de tratar a natureza, que não é preservá-la no seu estado selvagem, mas é usá-la para o homem dentro de uma concepção de civilização cristã. Exato.
Isso sim, absolutamente sim. E por isso digo, o senhor tem toda razão na questão da ecologia. A gente tem que se pôr contra as coisas ruins dela. Mas não podemos concordar com tudo que estão fazendo, né? Não. Por exemplo, a Amazônia. A França era mais ou menos assim, tinha jacaré, tinha bicho. Olha, eu só não queria imaginar. Agora é um jardim. Por exemplo, na França eles cortam 5% das árvores todos os anos. Por quê? Porque só árvores jovens... bom, e plantam outra árvore. Nova no lugar. Por quê? Porque só árvore jovem dá oxígeno. Árvore velha, como as árvores da Amazônia, consumem oxígeno. Quase não produzem, mas bem consumem. Então, tem que ter as florestas jovens. Então, todo ano, 5% das árvores na França são cortadas. Então, cada 20 anos, todas as florestas são novas, exceto os árvores, esses que tomam séculos para crescer. Então, claro, agora, mas é para uso do homem. É para o uso do homem. Não é a lógica ecologista tribalista. A imprensa nacional e imagino que a internacional também está tomada agora todos os dias pelas notícias das queimadas aqui no Brasil. Pantanal está pegando fogo e a Mata Atlântica. Hoje, o Jornal do Estado de Minas aqui, a manchete de primeira página é sobre isso também. Eles não percebem que esse excesso de fogo, esse incêndio catastrófico que está acontecendo, que realmente é catastrófico, é justamente por essa política deles de evitar, de proibir colocar fogo. E essa política permite que exista um acúmulo de material seco, e esse acúmulo é que faz, quando pega fogo, faz com que ele saia do controle. A única maneira de evitar incêndios catastróficos é colocar fogo periodicamente. Um fogo inteligente. Outro dia eu vi um vídeo, um rapaz falando de fogo frio. Muito interessante essa expressão, eu não conhecia. Isso. Não, olha, o primeiro que quer preservar as suas terras é o fazendeiro. Claro. Só imagine se um fazendeiro vai querer abusar da sua terra. Pois é. Daí a 10 anos ele fica sem nada. Né? Tá certo, senhor Rúlio. Obrigado, viu? Sim. Pois não, senhor Aurélio. Não, apenas, doutor Alves, completando só o que ele disse, no Pantanal Mato Grossense, o que está acontecendo, e foi proibido pelos governos anteriores que o gado comesse tudo aquilo, então vai acumulando um material que o gado naturalmente consumia, e com isso evitava o fogo. Então os fazendeiros estão reclamando disso. Nós estamos vendo queimados porque fomos proibidos de colocar o gado ali, o gado consumia esse material combustível. Pois é. Então, que eles são contra a criação dos animais, né? Então é por isso que está havendo. Uma maior incidência de incêndio se deve a isso. Portanto, é uma falácia que eles estão divulgando. Mais uma vez. Sem falar de outra coisa, que a natureza mesma tem uma força que a gente nem pode calcular. Os senhores vejam em São Paulo, não sei se conhecem São Paulo, o rio Tietê. Sim. O rio Tietê é tão poluído que eu acho que até um pouquinho d'água ele tem. Pois é. Todo o resto é poluição. Agora parece que está um pouquinho melhor, mas quando eu morava lá, Sorelho, lembra? O Tietê era incrível. Bom, ele flui não para o mar, mas flui para dentro, não? Vai até o Rio Paraná, acho, flui para dentro. 30 quilômetros para dentro do estado de São Paulo
já as águas estão de novo limpas. Sim, isso mesmo. O rio Tietê. E não tem filtros, não tem nada. Os senhores vejam na nossa sede na França, em Kreuzwald, é uma cidadezinha que fica na fronteira com a Alemanha. O senhor ele conhece? Sim, estive lá algumas vezes. Sim. Lembra? Essa é zona de mina de carvão. Então, ainda tem uns buracos na terra de onde sai água. E sai uma água ferruginosa, uma água totalmente marrom, marrom suja, ferruginosa. Então, você sabe como é que limpam? Elas fazem a água passar por um estanque. O Sorelio lembra quando a gente está por chegar à sede do lado esquerdo, é um estanque enorme, onde eles plantaram uma espécie de bambu, parece um imenso bambuzal. A água passa pelo bambuzal e do outro lado sai limpa. Tal que 1 quilômetro mais para lá tem o lago da cidade, um lago com botezinhos, com casas na água, é muito bonito. A água é limpinha, limpinha, limpinha. É a mesma água que sai do buraco toda suja. E eles limpam a água com esse bambuzal. Deus pôs na natureza o bambu para isso. Exatamente. Indicador natural. Isso mesmo. É isso. Sr. Julio, teríamos uma pergunta? Por favor. Todo esse panorama que o senhor descreveu, tem havido reações? Quais seriam as reações? Agora, tem havido bastantes reações. Algumas já são, como se diz aqui, de série, já são automáticas, porque tudo que faz o Papa Francisco eles já criticam. Então, tem tido reações bastante fortes até, e nós íamos fazer um congresso contra isto aqui em Roma. Não vamos poder fazer, vamos ter que fazer uma coisa online, com Zoom, não sei como, mas tanto assim que a própria encíclica, que como diz ontem, aliás, saiu uma notícia que parece que a linguagem vai ser bastante moderada. Vamos ver. E vai ser moderada, obviamente, porque tem muita reação. E tem muita reação também, por exemplo, pelo modo que ele tratou o cardeal Becciu, um cardeal que foi destituído dois dias atrás, sem contemplações. Então, está tendo muita reação, e tanto assim que já estão saindo livros com o título, por exemplo, O Caso de Papa Francisco, o fim do pontificado, dizendo que ele já não tem impulso, ele já não está conseguindo levar gente com ele. E, de fato, se a gente ver o número de pessoas que vão às audiências públicas dele na Praça São Pedro é mínimo. E isso é um bom termômetro. Essas audiências públicas, os senhores sabem que os papas fazem 2 audiências públicas na Praça São Pedro. Quarta-feira, que eu faço Ângelus, a meio-dia faço Ângelus, e domingo faço Ângelus também em Praça São Pedro. E um termômetro da popularidade de um Papa é ver quantas pessoas vão à Praça São Pedro. E com João Paulo II tinha muitas pessoas, com Benedicto XVI tinha até mais pessoas, com Papa Francisco caiu assim, mas caiu 70%, ainda antes da pandemia. Todo isso mostra que tem uma reação
profunda, digamos, uma reação visceral, que até o problema hoje, eu vou levantar um ponto que não tem nada a ver com isto, é lateral, mas o problema hoje é que está tendo muito sedevacantismo. Vocês sabem o que é sedevacantismo, não? Quer dizer, aquela posição que diz que ele não é Papa e, portanto, a sede de Roma está vacante. O problema hoje é um aumento bastante forte do sedevacantismo. Quer dizer, tem tanta reação que até está tendo um aumento bastante forte do sedevacantismo. Nós vamos fazer, ainda estamos vendo como, uma reunião online com vários especialistas, com professores, com economistas, etc., em outubro, em novembro, perdão, depois das eleições americanas, porque aqui também tem outra coisa que nem mencionei. As eleições americanas são eleições históricas, que se vence o Biden, é o triunfo da sinistra, eles vão fazer um carnaval com essa história. Se vence o Trump, vão fazer um carnaval contra Trump. De um lado ou de outro, as eleições são importantíssimas. Então, nós vamos fazer em novembro, após as eleições americanas, este congresso, que já está chamando a atenção, já as pessoas estão falando, etc. Muito bem. Uma palavrinha só sobre as últimas posições do Monsenhor Viganò, se for o caso, se houver tempo, se eu dizer uma palavra sobre isso. Olha, Monsenhor Viganò, nós o conhecemos de muito tempo atrás. Ele é milanês, eu tenho estado com ele aqui em Milão muitas vezes, portanto, nos conhecemos perfeitamente. Infelizmente, ultimamente, ele está muito metido com setores um pouco sedevacantistas, que o estão aconselhando não sempre bem. Ele mantém as posições perfeitamente na linha dele. Numa ou outra vez, ele ultimamente está meio calado precisamente porque os verdadeiros amigos dele estão advertindo ele de não se meter com gente deste tipo. Eu acho que ele é um pouco ingênuo, todo diplomático que ele é, curiosamente, neste ponto, ele é um pouco ingênuo, porque ele não conhece o ambiente tradicionalista, ele não vem do ambiente tradicionalista. Ele é um sacerdote, depois monsenhor, depois bispo, bom, conservador, normal, que vendo as coisas como se desenvolviam, começou a reagir contra. Então, de reação em reação, ele se foi aproximando para o mundo tradicionalista, sem conhecer o mundo tradicionalista. E o mundo tradicionalista, o senhor sabe, é um mundo que tem campos minados. Então, ele ultimamente está muito mais em silêncio, precisamente porque os bons amigos dele, entre eles nós, e dizemos bons, quer dizer que o amamos, e uso a palavra amor, porque é amor. Primeiro, pelo cargo que ele tem, e depois pelo que ele simboliza agora, como ponto de referência para uma reação. Os amigos dele estão aconselhando, olha, tenha cuidado. O professor de Matei, por exemplo, o Ettore Gotti Tedeschi, etc. Tenha cuidado. Então, ele ultimamente está um pouco mais silencioso. É por isso que eu perguntei. Eu tinha a mesma impressão. Inclusive, escapou, nessa ocasião, um elogio a Putin, inclusive. Que ainda me Para?
um elogio a Putin. Uma hora, um dia falou, é um presidente cristão, não sei o quê, quando era um monstro da KGB, que nós sabemos quem é o Putin. O problema é que tem muito tradicionalista que é putiniano. Eu não vou mencionar nomes porque eu vou escandalizar mais de um, mas tem muito tradicionalista que é putiniano. É uma contradição flagrante, porque ele está sustentando a Venezuela, está sustentando o comunismo no mundo inteiro, e como é que o pessoal ainda acredita na boa vontade de um... Eu vejo isso... Sim, mas, por exemplo, o discurso dele de 4 días atrás, 4 o 5 días atrás, diciendo que Occidente está dominado por masones y pedófilos. Entonces todo el mundo, bravo, bravo, ¿no? O novo Carlos Magno é um Putin para essa gente. Não, a coisa é esta. Eu conheço Rússia muito bem, eu tenho estado lá muitas vezes. Eu tenho estado até numa cerimônia onde estava o Putin, só que ele estava tão longe que nem se via. Mas os comunistas são muito pragmáticos. A diferença do que poderia parecer, são muito pragmáticos. Por exemplo, se eu dizer o que os senhores pensam de um presidente que aboliu o aborto, cancelou o aborto, cancelou praticamente o divórcio, restableceu a igreja que estava sendo perseguida pelos comunistas, fundou dióceses e convocou 2 concílios. Senhores, o que achariam de um presidente assim? Bom. Bom, esse presidente se chamava Joseph Stalin. Pero o Stalin viu, já o próprio Lenin, quando viu, estou falando do ano 1922, quando viu que as políticas econômicas dele estavam dando no caos, se a Rússia estava indo para o chão diretamente, ele mesmo fez a NEP, a nova New Economic Policy, a nova política econômica, voltando ao sistema capitalista. Lenin, voltando ao sistema capitalista. Bom, quando o Stalin, ele morre, Stalin pegou o poder, se converte em secretário-geral do Partido Comunista Soviético e, portanto, presidente da União Soviética. A primeira coisa que ele fez foi aboliu o aborto, aboliu o divórcio, abriu as igrejas, aboliu o tratamento de camarada, de companheiro, tavares. Ele disse, não, nós somos irmãos, bratia. Ele convocou, ele fez o patriarcado de Moscou, ele convocou 2 concílios em Lvov. Por quê? Porque ele percebeu que tinha que governar com a igreja. Não, sabe o que ele fez, senhor? Estão todos sentados? Sim. Porque vão cair no chão. Ele consagrou a Rússia a Nossa Senhora de Fátima. Está vendo só? Eles fazem, não importa qual. Eles fazem qualquer coisa. Bom, eu disse consagrou, a palavra um pouco menos. Ele, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele pôs a sorte da Rússia nas mãos de Nossa Senhora de Fátima. Nesse sentido, consagrou. Ora, esse foi Stalin. Então, quando me dizem que o Putin fez isto, fez outro, eu disse, olha, eles fazem isso. Por exemplo,
em São Petersburgo, que era a capital dos zares, tem uma igreja, tem uma basílica que é onde estão enterrados todos os zares. Os zares modernos, não? Os medievais estão em Moscou. Estão enterrados todos os zares modernos. E tem um campanário altíssimo, que é o campanário mais alto da cidade, e em cima tem a imagem de São Miguel, que é o patrono de São Petersburgo. E tem sinos nesse campanário. Todos os dias, ao meio-dia, tem um canhão que desde a fortaleza, não? Porque é uma fortaleza com uma basílica no centro, se chama Fortaleza de São Pedro e São Paulo. Ao meio-dia, tem um canhão que toca, não? Que te toca, dispara. E logo depois os sinos tocam, os senhores sabem o quê? O himno imperial da Rússia. Por quê? Porque eles sabem que eles têm que usar a simbologia do poder imperial para dar prestígio ao poder político hoje. Por exemplo, quando os revolucionários franceses invadiam os palácios, queimavam tudo, destroçavam tudo. Quando os revolucionários russos invadiram os palácios de inverno, o Lenin deu ordem: quem roubar, quem tocar alguma coisa é pena de morte. E não tocaram nada. E Lenin transformou o Palácio Imperial no Museu do Hermitage, com toda a coisa exatamente como era na época do Tsar. Por quê? Porque ele percebia que ele entrando no poder da Rússia, Lenin, ele tinha que se rodear dos símbolos do poder imperial. Então, não tocaram. Na Rússia, nenhum palácio foi queimado, foi destruído. Muito interessante, muito elucidativo de toda essa política, de como os europeus vão cheio, essa direita europeia, ligada a coisas, de cheio, acreditam nisso piamente. Então, ele é um grande homem, um salvador, o novo Carlos Magno, vem salvar a Europa, salvar o mundo, que faz essas coisas que o Stalin fez lá atrás, que outros fizeram também. A revolução se adapta a qualquer circunstância, desde não se distanciar da opinião pública. Isso é muito... E ao mesmo tempo que o Putin faz isso, ele persegue a Igreja Católica. Que os senhores sabem que na Rússia tem 3 categorias de religião. A primeira é a religião do Estado, que é o Patriarcado de Moscou, que é a religião oficial do Estado, e o Papa é o Putin. Depois tem as religiões tradicionais da Rússia, que é o Islã, o judaísmo e o xamanismo siberiano, que na Sibéria tem pajés, não? Que se chamam xamanes. Então, o xamanismo, o judaísmo, o hebraísmo e o Islã são as 3 religiões tradicionais da Rússia e tem uma proteção do Estado. E depois tem todas as outras religiões. A Igreja Católica, por exemplo, não pode se mostrar como Igreja Católica. Tem uma só Igreja Católica que se pode mostrar como tal, com fachada de Igreja Católica, que é a Catedral de Santa Mônica, em São Petersburgo, e isso por um decreto da Imperatriz Catarina a Grande. Ela criou a diócesis de Minsk-Mohilev, que tomava também São Petersburgo. Então, a Igreja Católica de Santa Mônica é a única. As outras têm que estar escondidas, não podem mostrar-se como Igreja Católica. Os padres não podem ir de batina na rua. Não se podem fazer procissões na rua.
não se pode rezar terço de público. A Catedral de Moscou, a chamada Catedral de Moscou, é a Igreja Nacional dos Poloneses. E é de rito latino, porque não pode ter rito católico russo, porque é proibido. Se um jovem ortodoxo russo é visto entrar numa igreja católica, imediatamente a polícia chama ele. O que foi fazer, como não é. E se algum sacerdote católico for achado culpado de fazer apostolado com não católicos, quer dizer, com católicos também porque já são católicos, mas se ele for encontrado fazendo apostolado com não católicos, ele é expulsado imediatamente. Essa é a situação da Igreja Católica na Rússia. O senhor, com Grubievski, que tinha boas posições, foi removido para a Bielorrússia, para a Rússia Branca, e agora impedido de entrar no país, inclusive. Que negócio é esse? Ele era... E olha... Era posições boas, isso, senhor. Olha que ele era muito bom como posições, mas muito diplomático, muito diplomático. Eu me lembro quando ele fez congresso sobre Fátima, em 2005, em Moscou, 13 de maio. Eu fui dos conferencistas. Ele oficialmente invitou o patriarcado de Moscou. O patriarcado mandou seminarista, só imagina a bofetada, mandou seminarista. Mas, em todo caso, ainda sendo muito diplomático, muito assim, ele foi expulso. Monsenhor Matsur, Jerzy Matsur, bispo da Sibéria Oriental, diócese de Irkutsk, ele fez uma peregrinação com Nossa Senhora de Fátima. Nós fomos lá com a imagem de Nossa Senhora de Fátima e ele fez uma peregrinação exclusivamente com católicos. Ele foi expulso. Padre Caprio era párroco em Moscou, muito amigo nosso. Sabe qual foi o pecado dele? Ele tinha construído campo de jogos para meninada, não? Como se chama, colúmpio, tobogão, essas coisas, não? Para a meninada brincar. Na paróquia dele, que estava escondida atrás de um prédio. Não, portanto, a gente tem que entrar para dentro. Bom, o que acontece? Alguns meninos ortodoxos começaram a brincar no campo de jogos dele. Imediatamente foi expulso. O padre Caprio, etc, etc. Esse é o Putin. Se alguém tiver mais uma pergunta, dos que estão assistindo de fora, dos que estão aqui, dos que estão... Já estamos 1h30, Nossa Senhora. Estão aguentando firme aí, hein? Não, senhor Rúlio, se não ninguém mais tiver pergunta, agradecemos mais uma vez por essa conferência. Está gravada, né, senhor? Sim, senhor. Está gravada, felizmente, dessa vez, para outras pessoas que não puderam entrar na sala daí. E vamos aproveitar muito bem, porque é o que vai acontecer nos próximos meses, o que está para acontecer no mundo. Né? Que Nossa Senhora o recompense mais uma vez, e eu aguardamos aqui em Minas, na primeira oportunidade que o senhor tiver para vir. De braços abertos. Perfeito, com muito prazer. Está muito bem, senhor Rúlio. Salve Maria, então. Salve Maria. Salve Maria.